Inclusive o GA4 utiliza cookies first party. Então quando você acessa lá o domain, que o Leandro muito bem explicou aqui, quando você lê lá o cookie do GA4, o nome do domínio que é o autor ou o dono daquele cookie é o seu. Então o Google se adaptou num nível bem bizarro. Do mesmo jeito que o Facebook abre uma porta, pula-se uma janela, né? Ele também fez a mesma coisa. Eu queria, dentro desse contexto que você trouxesse pra gente, quais são as principais diferenças no rastreamento de dados entre o Universal e o GA4 nesse contexto de cookies aqui que a gente está falando? O que o GA4 tem de diferente do Universal que faz a gente confiar um pouco mais nisso? Ou não. Que faz a gente confiar é difícil. Era isso que eu ia falar. Que faz a gente confiar. Mas é que vocês não estavam esperando o plot twist vir. Salve, salve, analítica e analítico de plantão. Seja bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso, do vosso podcast mais irado dessa podosfera. O podcast de Digital Analytics, Analytics Talks, vai começar com mais um papo. E esse aqui, meu irmão, esse aqui é fim dos cookies, é de verdade? Fim dos cookies, como diria Roberto Avalone? Fim dos cookies? Interrogação. Será que teremos o fim do tão famigerado fim dos cookies ou não teremos? Você já sabe de todo mundo desesperado nesse momento para estar comigo aqui neste podcast, como sempre ele, o brabo. Se eu faço essa pergunta para o Luciano, fim dos cookies, a resposta dele para mim sempre é sim, eu já comi tudo. Seja bem-vindo, Luciano. Vai se fuder. Vai. Continua essa porra aí, então. Vambora, mais um episódio. Como é que fala alguma coisa agora, pô? Vai se fuder. Para poder falarmos muito bem sobre esse assunto, convidamos nesse podcast agora que quebra barreiras, senhor Leandro Nascimento, que está diretamente de Amsterdã. Ó. Para poder, global. International, baby. Para poder trocar ideia com a gente e falar um pouquinho sobre esse fim dos cookies. Ele que está lá na Europa, que já está muito avançada sobre esse tema. Leandro, obrigado pelo papo. Vou pedir para você se apresentar para a galera, falar um pouquinho de você, mas já agradecendo de antemão a tua disponibilidade com a gente, também agradecendo a Ingrid Silva Pino, que o indicou para estar aqui com a gente. Obrigado. Mudei, eu tinha mudado. Pronto. Gente, muito obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, eu estou morando já em Amsterdã. Já faz 7 anos que eu trabalho aqui em terras europeias. Também trabalho nessa área já faz... Eu não conto mais, é 12 ou 14 anos, alguma coisa por aí. Comecei no BR, comecei trabalhando lá na DP6, algumas pessoas devem conhecer. Depois fui mudando, evoluindo, acabei chegando aqui, teve várias empresas. Atualmente eu estou na LeasePlan Global, que é uma das grandes empresas de lease de carros. A base é aqui, e na verdade a gente está na LeasePlan/Avens, que a Avens é a nova empresa que a LeasePlan está fazendo uma merge. Legal. Muito bem-vindo. Muito obrigado por ter topado trocar essa ideia. Nosso assunto aqui para a galera entender, né, Luciano, é falar sobre esse famigerado fim dos cookies. Vai rolar, não vai rolar? Tirando os cookies que eu comi. Os cookies do navegador vão morrer ou não vão morrer? Muito bem. Mas antes da gente falar desses cookies que, de fato, são os do navegador... Os cookies que sobraram, né? Os que sobraram. Queria que o Leandro contextualizasse pra gente sobre o que são os diferentes tipos de cookie. A gente sempre ouve falar de first party cookie, third party cookie, second party cookie, what the fuck? O que são isso tudo aí? Contextualiza pra galera entender. Cara, tem ainda mais, na verdade. Mas a gente não vai chegar em todos os detalhes. Tem um chamado super cookies, que é uma coisa que nenhum browser hoje em dia mais permite existir. Era um cookie que, basicamente, ele é no top level domain. É um cookie que se aplica para tudo que é .com. Não? Isso era possível de criar no começo. Na verdade, a parte muito legal do cookie é que o cookie foi uma invenção muito elegante de um cara em... Olha, eu vou chutar 92, 93 talvez, época de Netscape. Que a ideia era como eu consigo fazer com que a pessoa que está no site de e-commerce, o carrinho dessa pessoa seja permanente.
E aí o cookie foi criado exatamente para manter essa uma informação dentro do browser da pessoa, porque ela navega no browser, retorna aquele e-commerce e o carrinho está preenchido. Era esse o objetivo. A gente fala que o cookie, o pessoal acha que o cookie é uma coisa mágica. Não, é uma linhazinha com 4 informações, que é qual é o domínio, ou seja, onde esse cookie, ao que esse cookie está se referindo, se é o site que você está, e aí é um first party cookie, se é um terceiro site, uma third party, em relação ao site que você está. Então, por exemplo, se eu estou navegando no meu wall.com.br, o first party cookie é o que foi colocado pelo wall. Mas se o Google vai lá e coloca um cookie pelo domínio dele, e pegando informação pelo domínio dele, esse cookie está escrito google.com. A maior diferença entre o first party e o third party é que o first party está dizendo, olha, esse é o site que colocou essa informação, e esse é o site que pode retirar essa informação. A informação, de novo, é só uma linha. Normalmente, é só uma identidade de usuário, ou uma identidade de sessão desse usuário. Alguma coisa assim, coisa muito simples. O third party, ele pode pegar a qualquer momento. Então, você saiu do wall, foi para o Netshoes, o google.com, ainda tem o seu cookie gravado e consegue rastrear você através desses vários outros websites, mantendo então sua identidade, coletando constantemente a sua informação. Importante, cookie é limitado ao browser, é específico do browser. Então, se eu quiser sacanear o analista da Netshoes, eu vou lá e abro no Edge, no Firefox, no Netscape, onde quer, abro 30 browsers diferentes, né? Ele vai entender que são 30 visitantes diferentes, porque o tracking cross-browser não existe. Inclusive, você vai e ainda abre seu celular, e abre todos os outros browsers que tem no seu celular. Só para sacanear. Só para sacanear. Boa. Excelente explicação, né, Luciano? Sim. É o cookie que compraram para você. Não, mas isso é importante a gente contextualizar aqui no início, Leandro, porque a galera não entende a diferença entre esses tipos. A verdade é que quando a gente fala sobre o fim dos cookies, a galera não tem muito contexto de informação. E aí, já entrando um pouco no que tange a gente aqui como profissionais de Digital Analytics e que tange a ferramenta mais utilizada do mercado, a gente teve aí uma evolução do Google Analytics saindo do Google Analytics Universal vindo para o Google Analytics 4. E o Google Analytics 4 já vem e surge com uma premissa de rastreamento um pouco diferente, maneiras de coleta de dados diferentes e tudo mais. Eu queria, dentro desse contexto, que você trouxesse para a gente, quais são as principais diferenças no rastreamento de dados entre o Universal e o GA4 nesse contexto de cookies aqui que a gente está falando. O que o GA4 tem de diferente do Universal que faz a gente confiar um pouco mais nisso? Ou não. O que faz a gente confiar é difícil. Era isso que eu ia falar. O que faz a gente confiar. Mas é que vocês não estavam esperando o plot twist vir, entendeu? Eu tava só esperando o plot twist para chegar. Olha, é importante esse ou não, mas vamos lá, vamos passo por passo, porque também a diferença é histórica. A questão é, Universal Analytics foi construído... Cara, eu nem sei quantos anos tem o Universal Analytics, mas ele foi construído... O Universal tinha uns 15 anos, assim, quando veio o GA4. Então ele foi construído em um outro ambiente, em um ambiente em que não havia limitação dos cookies. O cookie foi... Porque ele era uma solução muito simples, muito fácil de implementar, não ocupa memória, não ocupa nada, você só grava aquela pequena informação e você retoma ela, já fui no inglês no retrieval, você retoma ela toda vez que você precisa, né, toda vez que o usuário volta, você pega essa informação, ela é muito simples. E o Universal Analytics foi baseado na implementação mais simples que é do cookie, que é o cookie third party, porque aí o Google não precisava se preocupar, ele sempre podia coletar onde quer que estivesse, onde quer que o usuário estivesse navegando, ele podia coletar os dados desse cookie. O problema é, o mercado cresceu e o pessoal começou, não vamos dizer abusar, eles começaram a usar toda a potência que o cookie tem para rastrear. O problema é que essa potência é muito alta. Se você coloca essa informação do usuário, você consegue rastrear por todos os websites, você consegue criar perfis perfeitos dessa pessoa. Tão perfeitos que eles começam a identificar essa pessoa num nível individual. E aí que entra todas as
paranoias, em parte, e todas as motivações reais que você tem da legislação, né, europeia, da legislação brasileira, né, tentando limitar esse faroeste caboclo que existia no mundo dos cookies. E aí o que acontece? Teve muita implementação no meio disso, quando começaram a limitar, e também lembrando que a Apple decidiu fazer por ela mesma certas limitações, a gente começou a ter que fazer gambiarra no Universal Analytics. Começou a mudar ele de third party para first party, forçar o server-side tracking, forçar várias outras coisas. E não é que ele perdeu potencial, mas ele não foi feito para isso. Então você tem um trabalho a mais. O GA4 é o Google aproveitando, e aí eu vou depois entrar, né? Ele está aproveitando várias coisas para salvar um pouco de dinheiro, mas ele também está aproveitando este momento para construir uma solução, a expressão, né, from the ground up, constrói uma solução já estabelecida para o first party tracking. Então, facilita a implementação, facilita para o lado do Google. Para eles, quanto mais fácil é de implementar o tracking, melhor, porque eles recebem mais informação e a ferramenta é mais valorizada. Senão, você ia ter uma barreira de entrada no mercado, nesse tracking, muito mais alta. E o Google não quer isso. A maior vantagem do Google Analytics no mercado é todo mundo tem experiência. Todo mundo do nosso mercado tem alguma experiência com o Google Analytics. Por quê? Porque já instalou em algum lugar. Alguém já fez. Todo marqueteiro já fez isso. Exatamente. Eu não sei se do ponto de vista técnico até, a gente tem uma diferença da quantidade de cookies também, né? Que o Google Analytics 4 ele acaba tendo. E aí você me corrige se não estiver errado, porque pode ser que eu esqueça aqui de algumas. A gente mantém o cookie que é que faz a referência do Client ID e ganha um novo cookie de container, né, do fluxo de dados. Então ele passa a dividir aonde ele vai armazenar as informações. No Client ID, que era aquele cookie underline GA, ele serve o Client ID e aí a gente ganha um underline GA ID do fluxo que passa a ser o cookie do container, que é um nome meio merda, né? Mas é o cookie do fluxo de dados que você está implementando. E ali é onde ele vai armazenar as informações de sessão. Então acho interessante porque antigamente a gente tinha uma premissa de que o Client ID por si só, ele tinha uma estrutura, aquilo ali não era totalmente randômico. E aí ele tinha uma estrutura que você conseguia sair, pô, isso aqui é o Session Number, isso aqui é o Session ID, por aí vai. E isso foi dividido, né? Então agora a gente tem um cookie específico pro container específico, que é o fluxo de dados que a gente está coletando, de qual sessão e de que sessão a gente está falando. Então dentro dessa estrutura também mudou a quantidade de cookies que ele utiliza, né? Perfeitamente. Isso também facilita para o Google conseguir fazer essa divisão de dados. Existia um processamento extra. Você não tinha essa identidade de fluxo antes, e se você não tem essa identidade, ele tem que criar uma lógica por trás e tentar separar essas identidades. Você imagina, com todos os sites que são traqueados, o Google tem que processar essa lógica. Isso, imagina, só tirando isso, já salva muito dinheiro, já salva muito processamento. E você permite, teoricamente, uma organização mais fácil, porque a organização também agora, porque é fluxo de dados, ele também é através os tipos de rastreamento. Porque você pode pegar app e web e juntar tudo no mesmo lugar. Exatamente. E aí acho maneiro porque, nesse caso, dentro desse carimbo, né, desse cookie que a gente tem de container, a gente vai ter o Session ID que iniciou a jornada, pelo que eu lembro, que iniciou a jornada e o atual. Então é maneiro ver como que ele vai utilizar até para poder montar a estrutura dele de atribuição a partir disso, né? Porque se esse usuário veio de um novo Session ID, ele estabeleceu um novo Session ID, a criação do novo Session ID, automaticamente ele identifica que aquilo dali é uma sessão nova e automaticamente a gente consegue identificar também problemas dentro da jornada do nosso usuário. Porque o que eu acabo fazendo? Eu faço a jornada do usuário monitorando esses cookies, se ele muda o valor dentro de uma mesma sessão, eu percebo que o GA pode estar criando uma nova sessão sozinho, e aí isso pode apontar erro de implementação. O que não dava para fazer com o Client ID, mas não nesse nível, sacou? Com o GA 4 tendo essa estrutura. Dava para você ir pessoalmente ficar monitorando sua própria CID e aí ver ela mudando. Agora você olha no fluxo do usuário. É muito mais fácil. É muito mais fácil, muito mais fácil.
Mas a questão entre o Google Analytics, o Universal e o GA4 é que o GA4, o Google tem várias vantagens para ele e ele tá dando algumas vantagens pra gente também. É uma troca Legal. maneira, gostosa. É uma troca aí até que é justa, né? Porque em outros cenários, eu queria ainda, em cima desse contexto do cookie, é importante a gente ressaltar que muita gente está falando sobre esse fim dos cookies sem nem saber o que de fato funcionava, ou como o cookie funcionava, né? Eu sempre, quando dava aula de Analytics, quando eu tinha que, lá nos tempos primórdios de Universal, quando eu tinha que contextualizar como essa informação chega, como é que ele entende que é um usuário novo, um usuário recorrente, a minha pergunta para as pessoas era, vocês sabem o que são cookies? E brincadeira à parte aqui, a galera não perguntava se era, né? A galera só tinha a alusão ali do cookie à comida, de verdade. Muita gente não fazia a menor noção, porque o que o Leandro trouxe aqui é importante da gente ressaltar, inclusive, que o Google Analytics ele tem infinitamente mais contas gratuitas do que contas pagas. Então, o que o Leandro trouxe sobre a questão da forma do processamento do dado é muito relevante da gente entender. Por quê? Quando a gente entende que o Google Analytics com certeza tem, sei lá, deve ser 40 vezes mais contas gratuitas do que pagas, pô, a galera que paga tá pagando isso tudo, né? Então, como é que ele poderia ainda assim tornar a ferramenta gratuita, dando oportunidade para quem está começando, mas sem ele se fuder tanto? E aí a gente pode entrar em outros quesitos do GA4, né? Que eram quesitos, inclusive, dele deixar a ferramenta mais freemium. Aí são outros quesitos que alguém lá no Google falou assim, cara, a gente não tem receita quase nenhuma dessa porra dessa ferramenta. Como é que a gente vai fazer? Vamos botar já um BigQuery conectado a um GA standard aqui para a galera começar a consumir dados, começar a monetizar em outras formas. Para mim, a visão é muito essa. Mas aí, ainda em cima dos cookies aqui, o Google anunciou que em janeiro de 24, e vamos deixar bem claro para todo mundo que está assistindo a gente aqui, tá? O Google anunciou essa porra 27 vezes, mas agora é verdade. Igual ele fez a postergação do GA4 70 vezes, né? O Google ele anunciou que em janeiro de 24 ele vai começar a parar de coletar os famosos aí cookies de terceiros. Eu queria entender o que isso impacta na mensuração, por exemplo, de mídia, Google Ads, entre outras, e também nas ferramentas como o GA4, o Mixpanel, o Amplitude e assim, sucessivamente. Sim. Bom, todos vão ter que se adaptar. Se bem que, para ser honesto, muitos já estão se adaptando faz tempo, porque o Google não é o único que anunciou isso, ou o único que fez isso. Já teve outros, né? O exemplo da Apple já fez, a Apple fez quantas versões foi do ITP? 4 versões totais? 4, 1, 2, 2.5 e 3, né? Foi fantástico. Mas então, essa limitação sobre os cookies third parties, inclusive a Apple é ainda mais restrita atualmente, tá bom, preciso parar de falar que a Apple é o Safari. O Safari tá mais restrito. Mas enfim. Então, esse jogo já existe. Todo mundo estava tentando se adaptar. O Facebook criou o first party tracking dele, e com as instruções do first party tracking dele, acho que foi logo depois do ITP 1.0. E aí, tanto até que foi um dos motivos pelo qual Safari foi e fez o ITP 2.0. Falou, não, o Facebook tá sacaneando a gente vai sacanear eles de volta. Ficou uma guerra, né? Entre os dois ali. Uma guerra. E, assim, se você só tá vendo isso agora porque o Google anunciou, como você falou, o Google anunciou 70 vezes, né? E se você não viu o resto acontecendo, você tá pra trás, meu amigo. Não vou culpar você, porque às vezes o budget não tá te deixando prestar atenção. O pessoal não tá te deixando... Mas você está factualmente para trás. Agora, vai afetar todas essas ferramentas. Todas as ferramentas estarão ainda mais limitadas. Você tinha muita ferramenta que estava ignorando. Eu só não pego o Safari. Tá tudo bem, porque o meu mercado, dependendo de onde está, o meu mercado é 80% Android. Né? Isso não é uma realidade que é feita aqui. O meu mercado aqui, na Holanda especificamente, é 70% Apple, né? 70% iPhone, então o mobile. Então a gente precisou se adaptar muito rapidamente a essa mudança do cenário. Mas todas as ferramentas estão se adaptando. E, cara, gente,
GA4 é isso. GA4 é o Google se adaptando ao novo cenário. Também já estava na hora. 15 anos. Que inclusive o GA4 utiliza utiliza cookies first party. Então, quando você acessa lá o domain, que o Leandro muito bem explicou aqui, quando você lê lá o cookie do GA4, o nome do domínio, que é o autor ou o dono daquele cookie, é o seu. Então o Google se adaptou num nível bem bizarro. Do mesmo jeito que o Facebook abre uma porta, pula-se uma janela, né? Ele também fez a mesma coisa. E os cookies que vão ser bloqueados são de terceiros. Então, peraí, vamos implementar cookies primários, né? E aí acho que talvez soluções como o próprio Google Tag Manager ajudou muito para isso, né? Porque ao invés de você inserir um script externo, ele insere no processo de carregamento o script na sua página. Então, acho que acabou encontrando uma janela que talvez o Safari não tenha encontrado ainda para poder fechar. Né? Bom, Luciano tá perfeito nisso. Adorei a expressão da janela falando nisso, mas o Google Tag Manager, ou, na verdade, qualquer Tag Manager, é uma maneira de você fazer esse gerenciamento para você se adaptar a esse futuro. Tem várias ferramentas que você vai ter que mudar para o server-side. Isso também, gente, é mercado amadurecendo. Todo mercado que amadurece, você cria uma diferença entre os iniciantes do mercado e os experientes do mercado. E agora, a experiência vai fazer diferença. O budget vai fazer diferença. Vai. Principalmente pro server-side, se você vier com um volume muito alto. Vamos chegar já nesse server-side maroto aí. Vamos chegar já nesse server-side maroto aí. Já a gente chega. Porque ainda em cima da contextualização do Google, é importante ressaltar que o Google já tinha lançado, vamos dizer assim, uma maneira diferente que quem tem aplicativo já estava mais ligado. E aí eu queria de novo aqui, a gente está falando um podcast bem beabá, de nada para a galera que está ouvindo, porque a gente está contextualizando e conscientizando de todo esse cenário por trás da mensuração de mídia, mensuração de site, mensuração de app. E um desses cenários que a gente está falando aqui é o Google Sandbox. Então, a gente, pelo menos que está no mercado, já ouve falar do Google Sandbox há um tempo, como a gente também ouviu falar antes do Google Sandbox do iOS 14, onde surgiu o que o Leandro trouxe para a gente aqui também. Então, eu queria, Leandro, que você contextualizasse para a gente o que é o Google Sandbox, que já existe há algum tempinho aqui no mercado, e o que isso é, para que serve e como impacta também no dia a dia. O que o Google fez para lançar esse negócio? Olha, o Google Sandbox, ele é fantástico, assim, é uma solução muito esperta do Google. Basicamente, ele é um espaço dentro do Chrome que vai abrir uma API que todo a janela mundo vai aí, poder... a janela. E tá abrindo essa janela para a Brisa entrar, né? Porque ele vai abrir a janela e alguém vai chegar lá na janela e gritar: "Oi, de casa, qual que é o perfil aí?" Basicamente, o Sandbox é uma iniciativa, o nome do Sandbox é uma iniciativa developer, é uma iniciativa que está virado para partners. Ele é esse espaço, essa API que você pode conectar e perguntar para o Google qual que é o perfil desse usuário dentro das suas definições de perfil, não das suas definições de perfil developer, das suas definições de perfil Google. Porque o Google agora vai definir os perfis, você vai ter que confiar neles, porque são os perfis que ele define sobre a navegação do usuário, né? E a partir disso ele vai dizer, olha, esse usuário gosta de viagens top, esse aqui gosta de mochilão, e vai por aí. E essa ideia do Sandbox é só essa framework que o Google está vendendo para o developer se tornar parceiro para conseguir essa informação direto desse Sandbox. Ou seja, a gente estava indo para poder ficar mais seguro, aí tiraram os cookies pra gente ficar mais seguro. Aí agora parece que a gente tá no início, né? No fim parece que a gente tá no início. Sabe o que é no final? No início tava ruim, no fim parece que tá no início, é foda, né? No final das contas, parece que você tá com a máscara aqui, ó, pra não contaminar nem nada. Aí você passa a mão no corrimão da escada e coça o rosto, tira a máscara assim, coça o rosto, ó, e bota a máscara de volta.
Mas eu entendo Adiantou que de tem porra uma diferença. nenhuma. Eu entendo que tem uma Perfeito. diferença entre a gente conseguir identificar o usuário sobre saber o possível interesse que esse cara tem, tá? Então, só para poder deixar claro aqui que é diferente, de fato. Ele não vai me dizer quem é o usuário, ou eu não vou conseguir descobrir quem é esse usuário, tal como a gente conseguiria fazer hoje ou em outra hora. Nesse caso, o que a gente tá falando é que, pô, agora a gente consegue identificar esse usuário pelo interesse dele, não pelo usuário. Então, acho que ainda assim a gente tá seguro. Essa é a maneira que o Google tá vendendo isso, né? Ele vende dizendo, olha, pelo menos, eu só coleto o perfil do usuário. Eu não tô vendendo a informação, eu não tô vendendo a identidade dele, você não vai conseguir pegar essa identidade e fazer que nem os casos clássicos, né? Pegar essa identidade e falar pro Walmart, qual informação você tem desse usuário? Então vamos trocar as informações? Né? E agora você sabe todas as coisas que eles consumiram na minha loja, eu sei o que você consumiu na sua loja, e agora eu tenho a lista desses usuários e todos esses dados que eu não tinha o direito, e o usuário nunca concordou em eu ter. Nesse caso, você concordou com o Google, do Google rastrear você, porque, de novo, no mesmo maneira que tem um pop-up de cookies, no browser tem um pop-up de você concordar em ser rastreado dessa maneira. Você concordou. Esse, na verdade, é sempre o maior problema de todo esse tracking que é baseado no consentimento, né? Você concordou. Você não sabe com quem você concordou. Você não faz ideia do que mas você concordou. Né? É aquela máxima, né? O contrato da Xuxa que o pessoal assina e não lê, né? É demais. Mas eu acho que ainda em cima desse contexto, Leandro, você trabalha justamente com isso aí na Europa, e vamos ser honestos, onde muitas vezes na Europa e talvez nos Estados Unidos, eu não falo na América do Norte como um todo, é onde surgem a maioria dessas questões do que a gente está discutindo. Então, toda implementação, toda novidade, toda adaptação surge aí, e depois os países aqui mais de segundo plano no sentido de Terceiro mundo, pode falar, porra. A gente vai lá, olha isso e fala, vamos copiar. Igual acontece com a nossa GDPR, né? A GDPR aí fora, a nossa LGPD bebeu 90% da fonte e adaptou uma coisa ou outra ali por trás. Eu queria entender o que é, de fato, esse preparo que as empresas tiveram que ter aí para se adaptar a esse mundo de cookies aqui diferenciado, que é isso que vai, eu vou dizer com muita dor no peito aqui, bem com muita dor, que vai começar a acontecer aqui no Brasil, porque eu sei que empresas gigantes já podem estar adaptadas a isso, mas empresas grande porte para baixo, eu defino um gigante que é realmente aquele negócio que tem 300 cabeças só trabalhando numa área específica, tipo Itaú, Bradesco, Santander, sabe, da vida. E grande, para mim, são empresas grandes, mas que talvez uma área digital tenha uma pessoa, duas, e a empresa tem um faturamento enorme. O que são essas adaptações que vou ter que fazer para viver nesse mundo aí que a gente está falando de cookies como um todo? São adaptações de muita dor, eu vou te dizer. Todo mundo sofreu aqui. Porque a verdade é, a lei ela está ali, mas existe uma diferença entre você ler a lei e a lei ser aplicada. Então você não sabe quem vai aplicar e com qual intensidade e em quais elementos específicos serão aplicados. Uma das coisas que estão em pauta agora na Europa é o Google Analytics como um todo. Você tem várias entidades de proteção ao consumidor europeias que começaram a aplicar multas no uso de Google Analytics. Na verdade, é um uso malicioso, ou um uso pouco honesto do Google Analytics. Mas começou a baixar a multa do Google Analytics, todo mundo ficou desesperado. Várias empresas caíram fora, acharam outras soluções. Tem soluções alemãs, tem soluções francesas, tem soluções holandesas. Todo mundo está tentando criar sua solução para substituir o Google Analytics. Porque a verdade é... todos eles estão com medo de um único elemento. Você tem o GDPR, e aí você teve os acordos de troca de dados entre a Europa e os Estados Unidos para permitir que esse dado seja transferido e protegido. Mas tem um cara muito conhecido, né? É o Schrems. E aí o Schrems já apelou uma vez, e teve o Schrems 1, e depois você teve o Schrems 2, são decisões jurídicas conhecidas, dizendo que esse acordo de proteção dos dados que vão da Europa para os Estados Unidos, não são válidos. Inclusive isso foi um jogo de gato e rato. Teve o acordo, teve a decisão Schrems 1, teve um outro acordo, teve a Schrems 2, e agora tem um terceiro acordo, e a gente só está esperando a Schrems 3 chegar.
E o que acontece? Basicamente é aquele medo de que qualquer informação que vai da Europa e é gerenciada por uma empresa americana, o serviço, a NSA, vamos dizer, a NSA especificamente pode acessar essa informação sem você saber. Porque existe o ato patriótico americano, né? E aí você tem o Letters of National Security, que simplesmente uma carta da NSA dizendo, olha, essa informação é importante para a National Security, você precisa dar essa informação e você não pode dizer que você deu. Inclusive, a Mozilla, a fundação do Firefox, tem até hoje uma página que a gente chama que é o Canário na Mina. Eles têm uma página que diz assim, até hoje não recebemos nenhuma National Security Letter em relação a informações de nossos usuários. O dia que essa página cair, a gente sabe que eles receberam. Tu já sabe. A verdade. Eles não podem falar. Eles só vão retirar a fala. Então, a situação é complexa aqui. As pessoas estão aprendendo muito com as pauladas que várias empresas estão recebendo de decisões jurídicas. São decisões jurídicas fortes. E assim, desculpa te cortar, mas são decisões jurídicas de que quando avaliado esse juízo entende de tecnologia na ponta ou vem umas coisas absurdas assim? Entende lei, meu chapa. Não, exatamente isso, porque é isso que me deixa maluco, sacou? Cara, não, eles não entendem nada de lei. Eles têm alguns advisors que podem até ajudar, mas o advisor também, mesmo que ele entende de um modo muito mais genérico. Ele não está no nosso mercado. E as decisões são umas decisões super amplas. Agora, em geral, são decisões super amplas por empresas muito grandes que fizeram muita merda. Né? Foi uma sequência, não foi uma vez. Não foi um deslize. Essas são, em geral, são decisões para serem exemplares. Tá? Mas é muita dor, porque no momento que sai uma decisão, o seu jurídico sai correndo dizendo, não, desliga tudo isso aí, porque senão vai cair multa. E eles ficam desesperados, você tem que explicar, não, olha, essa é a situação, é diferente, nós temos as medidas, você tem que ter muito mais planejamento, você tem que ter muito mais preparação. Tu consegue trazer uma má prática dessa que gera uma porrada, só pra gente poder tentar traçar um paralelo aqui com o mercado brasileiro? Porque eu tenho certeza que tem muita gente fazendo essas merdas aqui no Brasil. Eu falo assim, ó, você vai ser preso se você não fizer isso daqui. Quer dizer, ao contrário, né? Se você fizer isso daqui. Não, olha, é muito simples. São coisas do tipo, não ter o aviso de consentimento do usuário. 2, o aviso de consentimento do usuário não ter as ferramentas que você está usando. Ou seja, você começa a ter ferramentas, você começa a fazer storage de dados, e aí você adiciona uma nova ferramenta, e aí você esquece de atualizar. Só que você esquece de atualizar, como são empresas grandes, você esquece de atualizar em todos os front-ends dessa empresa. E aí o negócio está coletando. Ou às vezes é uma coisa tão simples quanto o TI resolveu que precisa mandar de um domínio para o outro a informação do login. E aí manda o e-mail aberto na URL. Eu já falei disso uma vez, porque eu falei e postei assim, apagando meu e-mail, mas deixando a roupa. Pessoal, mas a prática é tão comum. Eu falei, matar os outros também pode ser comum aqui no Brasil, quer dizer que tá certo. Não é nem uma prática comum, né? Que na maioria das vezes, quando a gente vai transitar a informação do usuário, a gente tem que estar com ela criptografada, né? Então, é o token, né? Ao invés do e-mail do usuário. Mas acho importante porque, para mim, você ia vir com algo muito mais do próprio GA. Então, acho que é interessante você ter trago esses pontos, porque é algo que está inerente à usabilidade do seu negócio. Então, você consegue chegar hoje, dentro do seu negócio, falando aqui para os nossos ouvintes, né? E você perceber, se alguma URL você passa e aparece o seu e-mail dentro dela, você está cometendo algo que, né, você vai se fuder em algum momento, porque tem um boi de piranha, essa daí que é a palavra bonita que você trouxe, no Brasil a gente chama de boi de piranha, e aí o boi de piranha por enquanto são grandes empresas, né, mas quando chegar isso numa esfera onde as pessoas forem entrar, se sentirem lesadas de fato e conseguirem provar isso, aí eu acho que pulveriza mais, aí mais essas empresas menores vão tomando esses processos. Então acho que é bom para a gente poder ter essas práticas. Porque, por exemplo, eu sei que
hoje tem até uma discussão dentro da Europa falando sobre o Transaction ID sem informações do tipo P1 ou P2, se não me engano. Ou seja, Exato, fica muito pedido, né, de alguém. que você consegue identificar a partir de uma triangulação. Então acho que é bom da gente entender isso e até distanciar, né? Uma coisa é você subir o e-mail do usuário através de uma dimensão personalizada dentro do Google Analytics. Outra coisa é o redirecionamento desse usuário. As duas práticas estão fora da conformidade da lei, só que estão em ambientes diferentes. Porque às vezes o cara olha lá a implementação dele do GA4, tá toda bonita, não passa informação do usuário, mas o TI tá fudendo eles de alguma forma, sacou? Exato. Tipo, porque... E aí você imagina que fantástico, né? Você vai lá e coloca o e-mail do usuário na URL. Vai ser o GA que vai coletar? Sim, o GA vai coletar. Aí se você for um cara muito bom, você vai falar, não, eu vou criar filtros para impedir que o GTM pegue isso, né? Vou criar uma regex que vai sempre pegar o e-mail e eliminar. O problema é que no momento que esse dado... se você bloquear no GA, esse dado já foi enviado para o Google. E aí ele enfrenta o filtro depois ele entrar no servidor do Google. Você tem que bloquear isso no GTM, só que aí também vai ter o rastreamento da URL pelo Facebook, porque o Facebook vai pegar a URL que o usuário tá. Pronto, você acabou de mandar o e-mail para o Facebook, sem avisar o usuário, sem o consentimento do usuário. Exatamente. Aí é aquela máxima, né? Dá para você enviar esse e-mail como parâmetro criptografado. Então pede para o teu time de tecnologia, porque você consegue criptografar isso, transformar num hash de menor segurança, né? Mas não é um SHA-256 da vida, mas você consegue enviar isso criptografado na URL como string. Mas só trazendo um ponto, antes disso, e me corrijam os dois se eu estiver errado, você está falando do time de tecnologia, falar com não sei quem, para mim, essas mais práticas, em muitos casos, são feitas por marqueteiros que querem fazer gambiarras no GTM e fazem merda sem nem conhecimento de TI, sem nem conhecimento de time de legal, nem porra nenhuma. É raro, mas a maioria das vezes que eu vi empresas botando esse arroba, eu já vi empresa botando CPF no navegador, não é só o arroba do e-mail. Não é só o e-mail. Foi quando que a gente descobriu? Exatamente que eu ia chegar lá. Então vai, chega aí, vou deixar tu chegar então. Exatamente que ia chegar lá. Então, a gente já chegou a pegar esse link e numa comunidade, assim, falar, e a galera fala, ué, mas é a prática comum, é assim que a gente mensura XPTO. Eu falei, pô, mano, não quer dizer que tá certo, gente. Você medir dessa maneira tá errado pra caralho. Desde que os tempos mais primórdios existem do Classic Google Analytics, talvez do Urshin, a gente não podia transitar dados de P2. Nunca mudou isso na vida. E-mail, CPF, telefone são dados P2. A gente não pode. Foda-se se a prática vai te ajudar, vai foder os outros e pode ferrar muito mais. Ah, mas isso ainda não tá multando, a galera ainda não tá sendo pega. O dia que for, o que vai acontecer com a tua vida, sacou? Ah, mas então eles vão focar em empresa grande. Até a empresa grande se adaptar, eles não tiverem mais dinheiro com a empresa grande, cara. E a multa não bater mais lá, vai focar na pequena, vai focar até alguém pagar. Você acha que é puramente pelo nosso bem de usuário? Também é pelos cofres públicos engordarem, vamos ser honestos. Então, olha-se primeiro para um grande, porque vai trazer dinheiro, mas vai se olhar para todo mundo. Não vai se olhar para pouca gente. Eu tenho certeza que daqui a pouco tem, pelo menos aqui no Brasil, conhecendo o Brasil, como a gente conhece, daqui a pouco tem concurso público para fiscal de cookie, meu chapa. Tu quer apostar comigo? Essa é uma ótima, viu? Mas é assim que toda situação legal é construída. Você tem grandes casos que se tornam referência. E olha, tem claro, os Estados Unidos é tudo baseado em caso. Mas mesmo na estrutura legal brasileira, você tem grandes casos que vão ser referências e vão ser usados para outros juízes para tomar decisões. E a depender, você começa a ter uma ordem dizendo, olha, se o caso se encaixa dentro desses parâmetros, já é automático isso. Né? E a verdade é, isso ainda está caminhando, ainda está engatinhando. Mas se você não estiver pronto para o futuro vai te pegar. Exatamente. E aí, ó, salve para Tamires, porque isso aí é jurisprudência. Porque a partir de um caso vão sempre pegar isso como referência. Tamires me ensinou essa porra. E aí, o ponto principal em cima disso é qual vai ser o primeiro boi de piranha e qual é essa decisão que vai ser tomada. Porque de acordo com o nível de quão radical vai ser essa primeira decisão, todos os outros só vão piorar, sacou? Então, tipo, eu fico muito preocupado com relação a isso. Eu não vou nem entrar em muitos detalhes aqui dessa parada toda legal, porque já assustamos a galera que tá ouvindo.
E acho que é importante a galera ficar ligada nisso. A gente pode até depois, Leandro, te convido a gente fazer um só sobre os termos legais ou não legais sobre isso, mas eu queria trazer ainda em cima da nossa mensuração de mídia, da mensuração de site, que afeta talvez a ponta ali do que a gente está, do tema central. E o Google ele desenvolveu lá o FLoC, Federated Learning of Cohorts, que segundo ele é um paliativo aos cookies que chega em 95% de efetividade em relação aos cookies. Quando eu li isso, inclusive, me espantei um pouco aqui. Então, isso até foi uma resposta para a galera que está ouvindo o podcast. Né? É o fim dos cookies? Não, porque o Google já chamou um FLoC de cookie 2.0. Então, eu queria justamente que você trouxesse para a gente o que é o FLoC, se a gente pode confiar e a gente debatesse sobre isso, Luciano. Vamos lá. O FLoC, ele nada mais é do que a aplicação do Google Sandbox. Como assim? O Google Sandbox está coletando essas informações, criando esses perfis de usuário. Isso é muito bom. Você pega a sua API, conecta e tudo mais. Mas no FLoC, o FLoC ele vai aplicar isso dentro da mensuração do Google, certo? Então ele vai pegar todos esses perfis que ele coletou através do Sandbox e aplicar esses perfis para esses cohorts. É só uma maneira dele falar, olha, essa informação eu estou injetando aqui para preencher os espaços vazios. E é muito bom, assim, para o Google é muito bom, porque o usuário foi lá no seu site, negou o tracking, ele ainda está no Chrome, o Chrome sabe o perfil, e ele vai empurrar para você o perfil. Nota, qual é a limitação? É o mesmo que eu falei do Sandbox. O perfil, essas definições de perfil são definições do Google. Já passou o tempo que você podia criar todo aquele perfil complexo baseado em todos os triggers que o usuário fazia no seu website. Se for FLoC, vai ser só os perfis pré-definidos e interessantes para o Google. Não é muito diferente de coisas que o Google já estava tentando fazer, sempre tentando preencher o buraco através de machine learning, através de qualquer uma tecnologia que te pudesse preencher mais informação e te tornar mais dependente do Google ao mesmo tempo. Muito bom. E é uma forma, inclusive, que ele usa no próprio GA4 também, né? Então, eu até, me corrija se eu estiver errado, toda vez que a gente falava daquelas informações demográficas no GA4 que puxavam idade, sexo e interesses, esses interesses é um pouco do que ele está fazendo aqui para chamar os cohorts. Perfeito? Exato. É que agora ele está pegando isso da Sandbox, então tudo bem. Na verdade, também os interesses não eram da Sandbox, mas eram da análise dos cookies third party. Mas ele só, ok, não é mais cookie third party, agora é Sandbox e agora é FLoC. Tá chamando de uma maneira diferente, o approach é o mesmo. Pô. Você quer fazer algum comentário em cima disso, Luciano? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Isso é muito bom. Cara, eu ainda tenho uma grande... Quando a gente começou a debater muito sobre essa questão do fim dos cookies e a forma como o Google vai coletar, os navegadores vão coletar as informações, me chamou muito a atenção eu vou falar o nome técnico, mas vou exemplificar com nomes para que a galera que está ouvindo a nossa audiência possa entender o que é. Quando a gente fala das DMPs, né, as plataformas de gerenciamento de dados. Então, por exemplo, eu acredito que a maior que a gente ouve falar sobre hoje é a Criteo. A Criteo, que é até, não é brasileira, ela é de Israel, se não me engano. A Criteo, ela é uma DMP, uma plataforma de gerenciamento de dados que a gente consegue fazer anúncios e tudo mais. Só que essas plataformas de gerenciamento de dados, elas são basicamente envelopadas em cookies. É a forma como elas gerenciam os dados, fazendo parcerias com empresas para que ela implemente um pixel lá dentro e esses cookies ela rastreie e você possa entender melhor esse consumidor e anunciar. Me corrijam se eu estiver errado, por gentileza. A minha questão, principalmente falando dessas DMPs, eu falei aqui agora da Criteo, mas a UOL tem, entre outras empresas, possuem seus DMPs, se não me engano, Climatempo possui DMP e tudo mais. Elas vão perder eficácia, uma vez que a gente vai mudar totalmente a maneira do que a gente está falando aqui desde o início do podcast, dessa coleta de cookies e das informações que a gente vai fazer, inclusive com os navegadores embarreirando isso, e principalmente se tratando de Brasil, o Chrome, que representa 64% do mercado brasileiro, impactando isso para a gente? Vai. Porém, é um jogo de gato e rato. Tá? Você tem que levar. Nesse momento, vai ter um impacto. Eles vão correr atrás de alguma outra solução. A solução, cara,
Vamos admitir, o Facebook também é uma DMP. Ele também faz todas as operações que uma DMP faz. E qual foi a Não é à solução toa que a deles? gente tem que instalar o Pixel, né? Pra ficar enviando evento. Exato. E qual foi a solução deles? A solução deles foi exatamente essa. Foi mudar de third party para first party. É muito mais difícil para outras DMPs que não têm o tamanho da Meta fazerem a mesma coisa. Mas todas elas estão tentando se adaptar se adaptar dessa maneira. Eles vão migrar do modo de mensuração e alguns vão arranjar outras parcerias. Mas a verdade é que todos se tornarão mais e mais walled gardens, que é o jardim fechado, é o jardim secreto aqui, que eles vão coletar as informações, manter dentro deles e vão dividir muito menos. Porque agora o jogo se torna quantos usuários eu consigo convencer a me darem as informações. Pô. O Luciano até me atualizou aí, né, Luciano? O Chrome é 74%, 74% no Brasil, Chrome. Cara, isso é surreal. Aqui no Brasil. Aí só para poder trazer o total aqui, ó, é 8% Safari, 4% Edge, o Opera é 4%, Firefox 3%, e aí o Samsung é 2%. Os dados são de novembro de 2023. Que loucura. Que loucura. O Chrome é muito grande aqui. Vou deixar inclusive o link para a fonte aí pra galera não achar que na eu tô descrição. fontes da minha cabeça. Não, tá aqui o link. Boa. Mas você ia complementar aí, Leandro, pode falar. Não, só falei que é muito grande, é impressionante. E é nesse tamanho que o walled garden do Google tem a vantagem, né? Que eles têm tudo isso, e se você tem 74%, você em geral consegue projetar o resto. É curva normal. Vai ter provavelmente uma distribuição muito próxima. Tem uma diferença do perfil do usuário que usa Apple ao invés de Android. Tem. Mas é tão diferente assim. A diferença deles é só no que eles estão comprando, não em interesses. Ambos têm interesse em viagem. Talvez um tenha um interesse em viagem um pouco mais barata, mas é interesse em viagem. Aí você faz o advertising, você traz ele para o seu ambiente e você vê em qual viagem ele está interessado. É só isso. E Leandro, a gente... Desculpa, pode terminar, que eu ia complementar com uma coisa comportamental. Não, só falando. Então, o Google tem vantagens, e por isso que o flop dele o Privacy Sandbox é tão vantajoso para eles. E eles conseguem vender isso. Mas todo mundo vai tentar fazer o deles. Manda ver. Eu queria complementar que a galera fala assim, mas meu público é muito Apple. Nesse momento que eu estou conversando com o Leandro e com o Luciano, eu estou usando um MacBook Air 2023 com o Chrome aberto aqui e eu não uso o Safari. O meu celular é um iPhone, sei lá, 13, né, Luciano? Esse aqui é qual mesmo? 13. 13, 12, sei lá, 13, e eu não uso Safari, eu uso Chrome. Não é porque eu tenho Apple que eu não uso Chrome, porra. Eu não suporto Safari, eu sempre baixo o Chrome em qualquer dispositivo Apple que eu esteja. Eu não sou aquele retardado que usa o Apple e baixa o Windows, mas o Chrome eu uso. É foda porque com isso tudo, tipo, a gente vê o Google, sei lá, eu posso estar, vou pro nível viagem aqui absurdo, mas o Google meio que tá colhendo agora uma parada que ele plantou muito lá atrás, que é de ter o Chrome com todo o ápice da tecnologia do que tange ao front-end por si só. Sim. Então ele sempre teve o mais atualizado, editando quais são os recursos de CSS e JavaScript que você pode utilizar dentro desse navegador. E aí isso fez com que outros navegadores ficassem obsoletos e eles começassem a dominar o mercado, principalmente aqui no Brasil, né? Porque a gente, eu sou desenvolvedor da época que a gente dava suporte ao IE6. Só quem é desenvolvedor sabe o quanto era ruim dar suporte ao IE6. E aí vem um navegador como o Chrome, que tudo estava disponível. E aí a gente ficou naquela balança, né? Beleza. Agora migraram não sei quantos por cento dos usuários para o Chrome, e aí até a gente chegar num cenário onde o IE6 não era mais utilizado, ou o IE no geral não era mais utilizado. E vamos ser honestos, que isso partiu do pressuposto de uma grandíssima arrogância da Microsoft, acreditando que o Internet Explorer nunca ia perder espaço, e também de uma falha gravíssima para mim até hoje de marketing de Firefox, de Opera e do próprio Safari. Por quê? Porque eu lembro exatamente quando o Google Chrome surgiu, porque eu usava o Opera na época, achando que era, né, tava abafando, que era melhor que o Microsoft, o Internet Explorer, e eu entrei na Globo.com na ocasião, tava assim, navegue mais rápido com o Chrome. Como o Google é uma empresa de mídia, mesmo os softwares que ele lança, ele não perde a cabeça de marqueteiro.
Então imagina que o consumidor final, que não somos nós que estamos no meio técnico, que entendemos os navegadores e conhecemos eles. Consumidor final, ele está pesquisando no Google sobre camisa e aparece um anúncio do Google, navegue mais rápido e mais seguro com o Chrome. A pessoa vai clicar e vai falar, eu quero navegar mais rápido e mais seguro. O que acontece com o Chrome naquele momento? Se torna um ápice. E olha só que bizarro, você vê que a gente está falando muitas vezes com pessoas com curva de aprendizado técnico muito baixa, que compram um computador e baixam o Chrome, que compram um celular e baixam o Chrome. Porque o Chrome, ele virou uma metonímia. Ele virou o navegador é Google Chrome. Você não fala o meu navegador, você fala o meu Google Chrome, o meu Chrome. Ele virou uma metonímia, ele virou a marca versus produto no final das contas ali, porque fez um puta marketing. Então, não é só uma questão do Chrome em si, sobre o que o Luciano falou, é também sobre a falta de marketing dos outros navegadores, que, assim, tirando o nosso mercado, que é um mercado que ainda vive e respira o Tecniquez, você não ouve falar do Firefox, do Opera em lugar nenhum. Se você conversar com sua mãe, com seu pai, eles não fazem a menor ideia que porra é essa, a não ser que eles sejam desse meio. E quando você fala do Internet Explorer, o Microsoft cagou para essa parada, na verdade seja dita, na puta arrogância da Microsoft, demorou a atualizar um navegador que era uma merda, depois virou Microsoft Edge, verdade seja dita, o Edge também só tem participação no mercado porque os computadores Microsoft nascem com ele. Porque ainda assim as pessoas, quando descobrem navegador, ou vão pro Chrome ou acabam indo pro Opera. Sabe qual foi o maior responsável pelo Chrome, né? No Brasil. Baixa aqui, porra. Atualiza aí, cara. Uau! Baixa aqui, pô. Baixa aqui. Mas aí, dentro dessa linha de raciocínio ainda de navegadores, eu queria trazer uma pergunta, e eu vou sempre fazendo isso, né? Eu vou só pegando o que não tá na pauta e vou colocando. E aí o Leandro vai se virando aí. Mas assim, tem alguns. Eu tava vendo uma pesquisa, eu tava até tentando pegar a fonte aqui para eu poder lembrar o número exato, da Capterra, falando sobre 37% das pessoas que estão dentro da geração Z não utilizam os navegadores convencionais ou trocaram os navegadores por redes sociais. E aí? Qual o limite do humor para um cara que usa Brave? Sacou? Contextualiza o que é Brave, por gentileza, primeiro. Tem uma galera, a gente tá falando que a galera talvez não conheça Firefox, Opera. Exatamente. É porque assim, o Brave por si só é um navegador que vem com a premissa de ser seguro sobre os seus dados. Então, ele normalmente é o que vai bloquear os anúncios de aparecerem e por aí vai. Mas tem vários casos, inclusive, do Brave bloqueando disparo do Google Analytics, disparo do Google Tag Manager, disparo de pixels de conversão no geral. Então, isso faz com que o usuário fique por si só mais seguro, mas que você não consiga medir zero comportamento. Você não vai medir o comportamento dele em muitos dos casos. E aí esse navegador ele tem cada vez mais, principalmente na área de tecnologia, mas vem se expandindo para a geração Z, assim, essa pesquisa é um dos indicadores, depois eu posso pegar a fonte para poder colocar, mas que traz essa visão de que, peraí, pode ser que a geração Z ou as novas gerações que são de pessoas mais novas vão adotar um comportamento totalmente diferente do que a gente tem dentro do navegador. Então, pô, a gente já sabe que hoje o TikTok é muito mais um search engine do que um aplicativo de ficar vendo videozinho ali do pessoal dançando, né? Então, acho que eu queria entender se hoje, aí fora, a galera já tem uma noção de como que tá isso ou não, é algo que tá muito engatinhando ainda, porque eu acho que isso em algum momento vai atrapalhar, né? Vai, mas, cara, você se lembra uns 10 anos atrás, quando tudo que era empresa, assim, eu tô falando, todas as grandes empresas que faziam marketing estavam comprando o Edge e decidiram que não iam mandar mais para a página deles, eles iam mandar para fanpage. Porque era ali que os usuários estavam. Pode crer. Né? Então você sempre tem esse fenômeno desses walled gardens conter a informação. O Brave não é em si um walled garden necessariamente, mas ele cria uma contenção de informação. A gente sempre teve que lidar com limitações das informações que nós temos acessos. Em parte, é esse nosso trabalho. Nosso trabalho não é baixar o reporte do Google Analytics e mandar para frente. Nosso trabalho é fazer questão que a informação que nós temos seja a mais confiável possível. E o desafio é enorme. E o mercado está amadurecendo. O mercado está amadurecendo, você está exigindo muito mais da nossa maturidade, né, da nossa capacidade. Mas em compensação, você tem outras ferramentas, que é nisso que certas DMPs vão
vão ganhar muito, que é fazendo essa conexão com várias apps populares. Você também tem uma mensuração em apps que você não tinha antes, né? E todo mundo tá tentando agora. Cara, eu tô tentando me lembrar de um exemplo que tinha alguma coisa que era uma app ridícula. Eu precisava preencher um formulário para veterinário, eu acho. E eles me ofereceram uma app. E eu tô tipo, Peraí. por quê? Por que eu quero uma app pra isso? Né? Eu quero um form na internet e vai embora. Parece coisa de velho, né? Mas eu não vou render minha informação para preencher um formulário. Eu vou preencher na web. Mas muita gente dessa geração pega tudo app. E aí você tem um outro mercado, é uma outra selva, que é essa selva de apps que vai coletar informação e vender informação. E aí você vai encontrar o fenômeno, e aí vou lá para a referência, que é o Cory Doctorow, que ele vai falar do fenômeno da enshittification, né? A merdalização da internet. Que você tem todos esses grupos que estão contendo a informação e estão tentando trazer o usuário só para eles, até o momento que eles têm um domínio completo desse mercado ou dessa área, e eles passam a não ligar mais para o usuário. Eles oferecem um monte de vantagens no começo. Depois, quando você vira a mercadoria, você virou a mercadoria. Não falando mal do Brave necessariamente, mas, cara, eu não vou confiar necessariamente no Brave no longo prazo. Porque o Google também tinha um lema. Qual era o lema do Google? Agora tu me fudeu. Don't be evil. Don't be evil. Pode crer. Cara, isso faz quanto tempo que sumiu o Don't Be Evil? Faz muito tempo. Porque mas desde que ele lançou o GA. Eles sabem. Desde que ele lançou o Google Ads. Então, ok, Brave tá fazendo um efeito, tá sendo um fenômeno em si. Eu só não confio que vai ser um fenômeno duradouro. Verdade. Faz sentido. Eu não vou nem... É porque a gente teve um caso específico com um cliente que, se eu não me engano, 40% do tráfego dele era do Brave. Mas era porque era uma escola de tecnologia. Então aí tá totalmente nichado dentro dessa estrutura. Não, e aí tá a experiência disso, né? Tá a experiência... A sua capacidade de dizer, não, olha, esse é um nicho e por causa disso a gente vai ter que estimar algumas coisas. Sim. Não, e até a maneira com que, como você pega que o cara veio do Brave se não dispara o evento. Então a gente teve que ir para uma análise direta no servidor. Então, né, não foi no Google Analytics que a gente viu que o cara tava no Brave. O Brave não dispara o evento do Google Analytics, caralho. Então a gente teve que ir para um cenário onde a gente foi analisar outros dados para poder chegar nessa conclusão. Esquisito, é igual a gente dá aula de gestão de mídia, e de como gerir mídia e como fazer publicidade online em Google Ads, em Facebook da vida, e a gente mandar o nosso aluno instalar um Adblock. E depois a gente fala, a gente não consegue medir os dados de quem está assistindo o nosso site internamente. Todo mundo está usando a porra do Adblock, pô, você não vai coletar nada. Tu não ensinou? E assim, Adblock... exato, o Adblock ainda é um quesito aqui dentro, que é bem interessante, porque eu, na época que surgiu o Adblock, falei assim, cara, o mercado vai aderir a essa porra. Que mercado que aderiu fomos nós que trabalhamos com isso, mas ninguém, né? Então, o Brave, eu acho que, de novo, vai ser algo, como vocês dois trouxeram muito bem impactante, bem importante, mas para um micro nicho ainda. Não, e tem um jeito também de você dar um bypass. Tem uma janela. Eu vou falar em jeitos de dar bypass aqui, e eu quero fazer uma pergunta para a gente ir para os nossos finalmente, por incrível que pareça, que é justamente como as empresas deveriam se preparar para esse fim de cookies de terceiro, como a gente está falando. As implementações server-side seriam um caminho? São o caminho? Existem outros? A gente, por exemplo, nesse caso em específico, até que você está falando desse cliente, toda a implementação deles foi feita em GTM server-side, na minha concepção, é uma das poucas e talvez pioneiras empresas daquele tamanho no Brasil a fazer uma implementação dessa. Porque a gente lidou e lida com diversas outras empresas que a gente conhece e conversa, não, eles utilizam, por exemplo, a medição via GTM e tal, extraem informações de ferramentas de Analytics para um BigQuery da vida, mas a implementação server-side, nesse caso foi GTM server-side, de uma empresa tão robusta quanto aquela, né, Luciano? Acho que a gente não viu. Assim, inclusive, tem que dinheiro, tem condição de não, eles coletavam, se eu não me engano, eram
mais ou menos 300 milhões de eventos no mês, assim. Então, Loucura. são muitos eventos e um cheque bem gordo. Não acredito nem que tenha um outro tipo de empresa desse que não seja essa empresa que tenha cheque para poder pagar isso daí. Mas é aquele lance, né? Tipo, vai de acordo com a necessidade. Vou deixar ele falar e depois eu complemento no que precisar. Tu que é o convidado, pô. Tu que tem que falar, pô. Eu falo, eu não tenho nenhum problema. E server-side, cara, server-side é uma ótima alternativa. Na verdade, server-side é a mais ótima ou a mais otimizada das alternativas. Você precisa do server-side para você poder... eu ia falar para você poder roubar, mas não é para você poder roubar. Transformar! É para você Transformar! Não, é para você evitar que toda a identidade do seu cliente seja roubada por todas as outras ferramentas e seja sequestrada por elas. A única maneira de você conseguir ter o controle dessa informação, que é essa relação que, teoricamente, é para ser uma relação de confiança com o seu cliente, é via o server-side, criar uma identidade sua, então você tem um controle de ID de cookies seus, e você distribui esse controle de IDs por aí. Porque aí o Google vai ter ID que não é a Google, é a tua. E aí você vai poder usar isso para trazer informação do Google de volta e criar o seu círculo virtuoso de criação da audiência. Porque você coleta, é aquela audiência, você cria os seus perfis a partir da sua informação centralizada. Se você não fizer isso, você vai depender de todas as ferramentas. E a gente já viu isso acontecer com o Facebook, que é o que eu tinha mencionado lá, que foi lá e deu até aquela derrubada do número de fãs para homepage, que o Facebook teve que admitir que 30% dos fãs são inexistentes. Né? Isso vai acontecer aqui no nosso Privacy Sandbox. Vai acontecer em algum momento que o Google vai ter que admitir que 20% da audiência dentro desse Privacy Sandbox não é realista, porque é feito de usuários que só criaram contas temporárias. Uhum. Então, isso sempre vai acontecer. Se você não tem ownership dos seus dados, os seus dados são reféns. E é a grande prática, né? Porque quando você envia um evento do GA4, normalmente as pessoas acabam fazendo assim, né? Utiliza como a tag guia ou a tag de espelhamento uma tag do próprio GA4. E é importante ressaltar que não é sobre o GTM server-side, né? É sobre o server-side tracking, que é um processo, é uma metodologia, sei lá, um serviço. É um meio da gente poder transicionar as informações de comportamento do usuário e de marketing no geral para dentro dessas ferramentas. E aí, quando a gente joga essas informações para dentro do server-side, é interessante para quem está utilizando o server-side aí analisar que ele envia todos os cookies que estavam presentes no navegador do usuário naquele momento. E aí isso traz para o processo de coleta uma análise onde esses dados são seus, são dados first party. Então, para dentro desse GTM server-side ou para dentro de qualquer ferramenta server-side, ali você vai conseguir manipular esses cookies. E aí, um ponto interessante, que foi até um ponto do que rolou do Brave, que eu vou deixar aqui para deixar o pessoal curioso, a gente utilizou o próprio domínio. Então, a gente fazer a implementação correta das coisas, às vezes traz esse tipo de resultado, né? Porque assim... Às vezes. Tô tentando, né, não ser... Às vezes é ótimo, traz esse tipo de resultado. Tô tentando não ser tóxico, mas é comunicação não violenta. Porque assim, a gente implementou, e como que a gente saiu do Brave? A gente obrigou o Brave a não poder me bloquear. Então a gente implementou o GTM server-side com o domínio configurado para o nosso domínio. Então como é que o Brave vai carregar? Porque assim, como é que ele faz a identificação do disparo, se aquilo dali é para o Google Analytics ou não? Através da URL da requisição, né? Tá, essa daqui está indo para o Google Analytics, eu vou bloquear. Então a gente colocou a URL do GTM server-side para ser a URL do próprio site. Então tinha um subdomínio que era gtm.o site do cliente, que aí ele não tinha como bloquear esse request e esse disparo. Então o Brave voltou a aparecer ali dentro. Sempre tem um jeitinho. Janela. Janela. Não é o jeitinho, é a experiência do analista competente. Quem é competente consegue construir uma coisa dessas. Se é só que vocês falaram, é o marqueteiro que vai lá e arranja. Cara, se você não se importa com isso, sua mensuração, ela não vai ser importante. Né? Agora, se você é uma empresa que você tem um investimento, você tem uma equipe, você contrata gente experiente para isso, aí você chega numa situação dessas, que a pessoa consegue
inverter toda uma barreira para os seus dados para você conseguir ver dados e, de repente, você vê tudo. Ou quase. Pô, quase, pô. Ó, Leandro, a gente preparou um bate-bola rápido aqui com você. Tu tá muito longe do Brasil, tá com saudade da Marília Gabriela. Um bate-bola rapidinho. Você não vai poder pensar muito. A gente vai te fazer perguntas, você vai ter que falar o que tá no coração, o que tá aqui na garganta. Mas antes, a gente tem uns recadinhos para dar pra rapaz aqui, né, Luciano, que tá ouvindo podcast, assistindo podcast, né? Primeiro recado, Luciano, onde que essa galera pode aprender mais sobre GTM Server-Side, GA4, Google Analytics, Digital Analytics, Data Visualization, Looker Studio, Mixpanel, Amplitude, Firebase, AppsFlyer? Onde tem? Que maravilhoso mundo do que isso daí? Métricas Boss Prime é muito forte, mais de 22 treinamentos para você poder aprender sobre Digital Analytics. E aí, pô, não tem nem o que falar, né? Aqui vai ter aquele link que vai ser um bônus para você poder adquirir. A Métricas Boss deixou de ser ONG, isso tem que ficar muito claro. Agora a gente cobra pelos cursos que a gente faz, nada mais justo, né? A gente gera um conteúdo relevante para você, você entende essa relevância a partir de todo o conteúdo que a gente faz, e aí você compra um curso que é justo para todo mundo. Né? Tá falando dos fins dos cookies, a gente está aqui dentro da Métricas Boys, a gente teve o fim das ONGs. Então a gente teve aqui a ONG Métricas Boys acabou, e aí agora você tem um link com um descontaço aqui para você poder conseguir garantir a sua assinatura anual do Métricas Boys Prime. Continuamos daqui prestando um grande serviço à nossa comunidade brasileira, como, por exemplo, conseguir falar com o Leandro, que ele tenha um tempinho na agenda dele para bater Exatamente. sobre a conscientização de assuntos. Isso segue firme e forte como a premissa da Métricas Boss deve ser, mas a gente também tem nossos fins lucrativos, né? A gente não é .ong, a gente é .com.br. Isso, a Mônica não para de aumentar a mentalidade das crianças. Não para. Tem fins lucrativos, né? Mas paralelo a isso, Luciano, onde é que a galera pode aprender? Tá ouvindo esse podcast fazendo o quê? Tomando o quê, Luciano? Cafezinho da Coffee Mais, muito forte. Curte um cafezinho, Leandro? Cafezinho muito forte, Drip Coffee. A gente tem um patrocinador aqui, que se eu não me engano já vai fazer 2 anos de parceria, não é? Ou eu tô ficando muito doido? Isso aí já, 2 anos de parceria. A gente tem lá, bem, é uma fazenda, né? Os caras têm a marca Coffee Mais, e aí eles plantam o café e te entregam o café, olha que maravilha. Então você tem lá Drip Coffee, você tem café em cápsula, café em grão, e você tem xícarazinha, café, tem tudo lá para você que quer tomar o seu café e ficar pensando nos fins dos cookies. Então toda vez que eu fico cansado, eu penso, caralho, cookie... toda vez que o Google lança um novo release que vai matar os cookies, eu vou lá e faço um café, cara. Luciano, a galera tem que deixar de ser o quê? Otário. Não? E fazer o quê? Verdade. Eu falei na sacanagem, mas é verdade. Comprar com o link do desconto aqui, Leandro, tu não tá ligado. A gente arrumou uma parceria com a Coffee Mais, que é 15% de desconto. Aí o brasileiro, o que o cara faz? Ele pega o telefone, vai no mercado, tira uma foto e me manda. Aqui, Luciano, comprei no mercado. Eu falei, pô, só tem uma coisa mais do que eu deixei um link com 15% de desconto para você aí. Então aproveitem o link com os descontos para você poder comprar, além de um bom café, com preço justo. Pô, garanto o café do mês inteiro aí. É isso aí. Não esquecendo que se você quiser adquirir a Mamba Negra de Analytics, a gente tem parceira com a Reserva Inc, que também está aqui na descrição. Tem, vintão, né, Luciano? Vintão. 20% ou 20%, porque, Leandro, a gente não sabe fazer conta, todo mundo aqui de humanas, a gente colocou 20% ou R$20. Lembrando disso, então, corre aqui na descrição, porque aqui no Spotify, onde você está ouvindo, possivelmente a gente ainda não tem cookies, olha que benção. Mas no YouTube, se você está assistindo, deve ter também. Então você clica no nosso link tagueado para a gente poder ver que você entrou nos nossos sites para adquirir nosso produto e a gente depois constata se bateu no 7 ou se foi tagueado certinho. E a gente vai colocar uma regra agora. Não pode mais falar o fim dos cookies, porque a gente é do Brasil, a gente tem que falar o fim dos biscoitos. O fim das biscoitos, não pode ser bolacha, boa. Sou de São Paulo, é bolacha, velho. Não, bolacha é o que o Google tá dando na nossa cara, pô. Valendo, bora pro nosso bate-papo rápido aqui, nosso bate-bola rapidinho. Pergunta que com certeza a galera deve estar se fazendo agora. Solta daqui, isso aí, Os cookies ganharão ou já ganharam um substituto?
Não. Ou nada será tão universal quanto os cookies já foram. Se quiser contextualizar mais sobre, fique à vontade, tá? Claro. Vamos lá. Nem os cookies vão substituir o que os cookies eram. O cookie era muito universal, você tem o third party, você tinha muita informação rodando, e agora os poucos substitutos que nós teremos serão vários walled gardens que vão trazer a informação para eles e tentar vender, tentar sequestrar essa informação. Isso é um substituto do cookie? Se você quiser forçar a barra, é um substituto do cookie, mas não tem um... o substituto do cookie será a nova ferramenta do Google. Não tem mais isso. Então, nada é tão universal. E é importante ressaltar que é os cookies de terceiros que vão acabar. E o GA4 utiliza cookies primários. Só pra galera não ficar desesperada aí. Então continua aí. Exatamente. É isso aí. Com o fim desses cookies de terceiro, os resultados de mídia paga, eles tendem a cair? Inicialmente sim, especialmente se você não ouviu os 70 avisos do Google até agora. Se você não se preparou para isso, vai cair, desculpa. A verdade é, o mercado vai evoluir em métodos, mas, gente, é que nem a questão do cookie. Nunca você vai ter a mesma universidade ou facilidade para esses bons resultados. Você vai ter que trabalhar mais para você ter esses resultados. Você vai ter uma cena muito legal que é Alice no País das Maravilhas, que a rainha de copas ela fala, nesse mundo a gente precisa correr para continuar no mesmo lugar. E é exatamente isso. Você vai precisar correr para ter os mesmos resultados. Legal. Uma última pergunta que não estava na pauta aqui, mas eu achei interessante. Em cima dessa privacidade que a Apple vende para os usuários dela, a Apple, no final das contas, está think different e vai lançar sua própria plataforma de mídia? A Apple já tem sua própria plataforma. Isso ela só não tem mídia. Ela te cerca dentro desse mundo. Até a maneira que ela trabalha com não é tão comum no Brasil, que é o iMessage, né? Que você tem as bolhas de cor diferente. Você tem você tem um princípio prejudicial para quem não tem Apple. Eles falam, olha, essa pessoa, a comunicação dela é uma, né? A Apple, então, ela já tem esse ambiente. A única coisa é que ela não vende advertising para terceiros, mas ainda ela pode fazer. Enshittification é uma realidade. A gente não sabe o que pode acontecer no futuro. No final, quando você vê aquele anúncio da Apple, vem um cadeadinho, clique. No fundo, será que é só o cadeadinho clique? Ou se ela tá fazendo ali, ó. Se tiver fechado só pra ela, tá fechado, mas só pra ela, pô. Exato. Mas é isso. Eu tenho certeza que logo mais, não tão distante, a gente vai ver que você pode anunciar em dispositivos Apple. Vai ver só. Eu não sei não. Não, eu acho que vai ter. Não sei não. Eu acho que vai ter. Ela tá think different pra caralho. Vai chegar alguma hora que a água bate na bunda e você precisa arranjar mais revenue. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Apple TV não tá bancando as contas não, meu chapa. Não, e pensando nesse cenário, eu vou até deixar. Aqui no Brasil tem um ecossistema que é bem interessante aqui, que é o da Globo, e que faz um pouco disso, já que talvez a Apple venha fazer com a Globo Ads. Então tem um episódio aqui muito maneiro que a gente falou sobre um ecossistema muito grande, que fala talvez um próximo salto, né, do que a Apple possa vir a fazer. Cara, você anunciar nos produtos Globo com a própria plataforma da Globo. Exatamente, a mesma coisa com a da Apple. Você pode anunciar porque a Globo fez exatamente isso. Você consegue anunciar através do Globo Ads na TV com o Globo Ads. Então acho que pode ser um cenário até um pouco mais soft para o que a Apple venha fazer, né? Você anunciar dentro da Apple TV através do Apple Ads ou qualquer nome de rua na Flórida não, no São Francisco. Olha, se você pensar de uma certa maneira, já existe. A Apple TV vende filme, vende série, de partner. Isso não são séries produzidas pela Apple, certo? Então quer dizer que a Apple faz anúncios desses vídeos e séries para você e pede para você comprar. Esse dinheiro vai para Apple e vai para outros. Você não pode. Cara, se você é grande o suficiente, você tá fazendo.
Entendi. Perfeito. Tu acabou de dizer que a Apple tem um esquema de afiliados. Sacanagem. Mas sem zoação, isso que o Leandro tá trazendo é só você comprar um Fire Stick da Amazon, por exemplo. Você plugou o Fire Stick da Amazon na sua TV, aquelas recomendações em destaque, entre outras coisas, cara, que é vendido, lógico que é. A Samsung também já tá fazendo isso já. A Samsung é pior, né? Porque a Samsung eu nunca dei consentimento pra aquela porra, e eu tô vendo meus apps aqui, tem um banner Tu do não lado. leu o contrato da Xuxa, tu não leu o contrato da Xuxa. Não, é esse que é o problema. Eu li e disse não, meu chapa. Entendi. E aí, mas eu acho que tá logado é o e-mail da minha esposa. Então, não, você disse não ao tracking. Você não disse não ao anúncio. Você não consegue dizer não ao... Então a publicidade vem, mas a publicidade que é o tiro de canhão, né? Pega qualquer um. Pra todo mundo. É uma panfletagem digital, né? É isso aí. Leandro, que papo, hein, meu irmão? Que papo. Porra, Luciano, dava pra ficar mais umas 2 horas. Tá maluco. Falar de biscoito é comigo mesmo. Ó, se fosse na Holanda ainda, né? Estão lá convidados. Tem uns biscoitos espaciais, tem um negócio maneiro também lá. Sim. Que aí essa conversa iria pra outro lugar, com certeza. Iria pra outro ambiente. Literalmente pro espaço. Leandro, muitíssimo obrigado pelo papo aqui, pela conversa, pela aula. Tenho certeza que a galera que está ouvindo e assistindo a gente aprendeu demasiadamente sobre isso e não está colocando em prática e aprendeu os alertas que a gente deu aqui e não está pensando agora como resolucionar, porque não quer. Porque a aula e o passo a passo está dado aqui. Muito obrigado pelo teu tempo, por ter aproveitado aqui, ter topado, trocar essa ideia com a gente e elucidar a cabeça da galera com um tema tão complexo de maneira tão simples. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Realmente, vamos ter essa conversa de novo. Pode ser conversa mais espacial também, não tenho nenhum problema. Ok. E ó, a gente já te avisa que da próxima vez a gente marca mais cedo, né? Que aí deve ser já o quê? Meia-noite já, né? Não, chegando às 10, a gente já tá com sorte. Eu tô fora do horário de verão. Quando entrar no horário de verão, é 5 horas de diferença. Eu acho difícil. Obrigado, Leandro. E a galera que assistiu até agora, ó, de nada por esse podcast aqui, de nada por esse episódio foda, uma aula sobre isso. O que você tem que fazer, no mínimo, aqui é 5 estrelas no podcast, compartilhar isso com certeza. Mas um monte de gente que está arrancando os cabelos desesperados sabendo nem o que é um first party, second party, third party cookie aqui em cima disso. Então é importante a gente contextualizar sobre. Então compartilha, dá 5 estrelas, segue o nosso canal do Spotify. Se está ouvindo no YouTube, segue, dá like, se inscreve para dar moral pra gente, porque essa moral que você devolve é o que faz a gente estar aqui, ó, debatendo, pensando em pauta, trazendo convidados fodas como o Leandro para debater assuntos tão quentes e pertinentes do nosso dia a dia. Não esqueça que toda semana tem episódio novo. Valeu! Se você está escutando no carro, buzina agora. Valeu! Valeu!